Vamos lá. Então, hoje é o nosso estudo 9 de Mateus. E até eu pretendia fazer, nós vamos falar sobre o capítulo 10. Até eu pretendia bater mais, gente, mas o assunto é tão complexo que não vai dar. Nós vamos ter que ficar no capítulo 10 mesmo. E a primeira coisa que a gente vai perguntar aqui é o que é um apóstolo, o que é ser apóstolo. Porque hoje em dia, como diz meu marido, o mundo está cheio de apostolites, né? Que é o seguinte, as pessoas acham, primeiro que confunde discípulo com apóstolo. Pegam esse texto durante muitas vezes, muito tempo na minha vida, eu vi esse texto se aplicando a discípulo, e não é. Isso aqui é para apóstolo, discípulo é outra coisa. E nós vemos agora, numa modernidade, que nós vemos o seguinte, apóstolo é hierarquia, os dons, os cargos da igreja virou hierarquia, e não é. Então, você vê a igreja que é o seguinte, na época que eu frequentei a igreja pentecostal, como eu fazia muita coisa, você tinha que ser pastora, você tinha que ser missionária, mas você não pode ser pastora se você não é missionária. Eu falei, não, missionário é o que vale. Não, é o primeiro cargo, é evangelista, depois é missionário, depois... Eu falei, não! De onde é isso? Então, não é hierarquia, tá? São serviços específicos. Então, uns têm dom de mestre. Eu vou falar para vocês, eu acho que eu tenho dom de mestre, tá? Então, eu falo para o meu marido, vai pescar e traz que eu cuido do aquário, porque eu gosto disso. Então, eu acho que o meu dom é ensino. Já tem gente que tem o dom de ir evangelizar, já tem gente que tem o dom de ir fazer a ação social, cada um no seu dom. O apóstolo, na verdade, ele é o dom o missionário, e nós vamos ver quão profunda é a história do apóstolo. Bispo, gente, bispo não é mulher do apóstolo, bispo é quem cuida de pastores. Tá? Então, nós vemos no Brasil um cidadão que ele é apóstolo e a esposa dele é a bispa, mas não é ela que cuida dos pastores. Então, você tem que saber quais são os cargos, tá? Então, nós temos o Jesus no começo, ele chamou a galerinha, ele tinha muitos discípulos e ele separou os apóstolos. Então, nós vemos a igreja católica é uma igreja apostólica, que é fundamentada em cima da visão dos apóstolos. Então, pelo que a gente vai estudar aqui, você vê que se encaixa muito bem na estrutura da igreja católica, tá? Que é a igreja católica apostólica romana, porque ela descendeu dos apóstolos, entendeu? E nós temos muitas igrejas, tem uma linha, que é a linha evangélica apostólica. Não estou aqui para discutir se apóstolo é quem viu Jesus, quem não viu, não vou entrar nesse mérito, tá? Não compete a mim entrar nisso, mas nós vamos ver qual é o serviço do apóstolo. Então, você não é apóstolo simplesmente porque você não quer mais ser pastor. Não. Agora eu já estou num nível tão elevado, então agora eu sou... Não, filho. O seu serviço é X, o seu dom é determinado, e você tem que trabalhar em cima do seu dom. Então, quando a gente vê aquele negócio dos 10 mandamentos, de cobiçar, muitas vezes você está cobiçando o posto do outro, você está cobiçando o serviço dele, e o seu está ficando de lado. Então, você está errando. Porque cada um foi chamado para fazer uma coisa. Sabe aquela história do corpo, que Paulo escreve bem detalhadamente a história do corpo? Então, nós vamos lá. Primeiro, o que é um apóstolo? Um apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer enviado, certo? Então, eu não posso me intitular apóstolo e sair para fazer o que bem entende. Se não for enviado, não. Apóstolo quer dizer enviado. Então, eu pergunto, quem te enviou? Quem te chamou e quem te enviou? Então, nós vemos aqui, nós vamos fazer um estudo. Eu não vou falar de ninguém. Muitos exemplos, conforme a gente vai estar falando, você vai estar lembrando de um ou outro exemplo que você tem, mas nós vamos falar o que é que aconteceu com essa turminha de 12, ok? Então, vamos lá. Tendo Jesus, chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade. Jesus chamou 12 discípulos, até então eles eram discípulos. Discípulos é o quê? É seguidor, beleza? Eles eram discípulos. Jesus chamou. Então, Jesus chamou e deu autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus chamou eles para trabalhar. Jesus não chamou para sentar no troninho lá, e eu já vi, gente,
O fulano não pisa no chão porque o chão é contaminado, porque ele é um apóstolo tão um vice-querubim que ele não pode pisar no chão. Então, o serviço do apóstolo é servir, é trabalho, ele é missionário, tá? Jesus chamou seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, expelir e curar toda sorte de doença e enfermidade. Jesus chamou os apóstolos, separou 12 discípulos para trabalhar. E ele tinha muitos discípulos, mas ele separou os 12. Aí você me pergunta, por que os 12? Isso nós vamos ver lá no Apocalipse. Deixa eu fazer um parênteses. Eu estou muito feliz. Eu consegui gravar o 25º vídeo do Apocalipse. Terminei o vídeo do Apocalipse ontem, os 2 últimos que acabaram. E assim, um projeto que eu pensei que ia levar um mês, levou 1 ano e pouco, mas está concluído. Então, eu estou muito feliz com isso. Só que, me estudando isso, o que eu vi o paralelo? O que é os apóstolos? Porque são 12. Na Bíblia, o 12, para Deus, o 12 quer dizer a totalidade das pessoas. Então, você vê no Velho Testamento, eram 12 tribos, certo? Dos judeus, eram 12 tribos. E aí você vê, acabou o Velho Testamento, acabou a época da lei. Com o Novo Testamento, começou a época da graça, e a época da graça, os fundamentos são 12 apóstolos. Então, quando a Bíblia fala, você vê lá no Apocalipse, 144 mil, é 12 vezes 12, quer dizer, um número multiplicado em cima daquilo que foi deixado. Você vê a Nova Jerusalém, diz que ela tem 12 portas abertas para todos os lugares, que essas 12 portas são das 12 tribos, e tem 12 colunas que são os 12 apóstolos. E nós vemos que os 24 anciãos que estão lá no céu, no Apocalipse, é o quê? É um representante, é um número figurado dos 12 apóstolos e das 12 tribos de Judá. Então, o 12 quer dizer que é o completo. E quando fala em 144 mil, é porque 12 vezes 12, então é multiplicando o número da totalidade. Entenderam? Já tiveram a aulinha de Apocalipse aí. Porém, voltando aos 12 apóstolos. Jesus ele não veio anular a lei. Ele veio para confirmar. Então, a lei era baseada nas 12 tribos de Judá. Ele chegou, começou a fazer o trabalho dele, e ele resolveu separar 12 discípulos e transformá-los em apóstolos, que é a base, que é a estrutura do cristianismo. Beleza? Então, vamos lá. Jesus que enviou. Então, eu vou te falar. Quem envia garante resultado. Ai, mas eu fui enviado, tenho um chamado para expelir demônio. Ok, você quer fazer exorcismo e ninguém te enviou? Tu vai sozinho, tem coragem? E aí, quando você acha que é chamado por uma coisa, para fazer um trabalho, e ninguém te enviou, essa coisa vai dar errado. Muitas vezes, nós temos vontade e ânsia de fazer alguma coisa pelas nossas próprias forças e a coisa não funciona, porque não foi Deus que enviou. Aí você me pergunta, e como que eu vou saber? Então, aí é questão de você ter intimidade. Isso não quer dizer que você vai deixar de fazer uma obra de caridade, que você vai socorrer a necessidade do seu vizinho. Não, mas, gente, vai bater de frente com uma coisa que você não foi chamado e sem cobertura e sem ser enviado. Se você não for enviado, você está lutando com as próprias forças. Nós vamos falar aqui mais para frente de Davi. Davi, nós sabemos quem foi Davizinho, sabe? Menininho, 17 anos, ruivinho, né? Ele foi ungido rei de Israel, certo? Saul era o rei. Samuel foi lá e ungiu Davi. Quando Samuel foi lá, Davi estava servindo ao seu pai, ele estava cuidando das ovelhas do pai. E ele foi ungido como rei. Aí ele foi para o palácio? Não, ele voltou e ficou lá, cuidando das ovelhas. Até quando? Até quando os filisteus invadiram, o povo estava na guerra lá. O pai de Davi mandou Davi levar uma merendinha, um lanchinho para os irmãos que estavam na terra. Davi só pôde ir porque o pai mandou, a autoridade dele mandou. E chegou lá e ele fez o que todo mundo fez, todo mundo sabe. Com 5 pedrinhas ele derrubou o Golias. Porque ele foi enviado por uma autoridade, que no caso era o pai dele. Então, mas eu não aceito essa autoridade na minha vida porque ela é deficiente. Ok. Ou você é submisso ou você não é. Deus nunca chamou alguém para fazer uma grande coisa que estivesse sem fazer nada. Vamos lembrar? Vamos lembrar? Davi foi enviado pelo seu pai. Gideão
Lembra da história de Gideão? Gideão tinha que ir lá, era a turminha também, dos filisteus. Vamos lá lutar, que Deus chamou e falou, você vai, e diminuiu o exército, e ele ganhou de uma forma fantástica, sobrenatural. Por quê? Porque foi Deus que mandou. Nós vemos Moisés foi chamado, enviado para tirar o povo do Egito, atravessar o mar abriu, teve as pragas, o mar abriu, o mar fechou. E, no entanto, ele estava fazendo o quê quando ele foi chamado? Ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Josué foi quem levou o povo para entrar lá na Terra Prometida. Mas ele, quando foi chamado, ele estava o quê? Servindo Moisés. Então, todos que estão servindo, são chamados para uma coisa grande, eles estão servindo de alguma maneira. Sabe para quê? Para treinar o caráter. Então, não adianta você agora, do nada, já querer ir para o palácio, ficar mandando, arrasando, sentado numa poltrona de ouro. Não vai, filho. Desculpa aí, é uma triste notícia que eu vou dar para você. Não vai. Deus só chamou pessoas que estavam trabalhando, que estavam ocupados, sendo treinados. Gente, Moisés ficou 40 anos cuidando de ovelha. Ele estava até gado. 40 anos cuidando de ovelha, e ele era príncipe, e Deus tinha um projeto para ele, mas vamos trabalhar o caráter primeiro. Então, você pode ver, Josué foi chamado, ele servia Moisés, e detalhe, não eram os filhos de Moisés que serviam ele, era Josué, e foi Josué que foi um dos 2 espias, né, que foi lá, espionou a terra e falou, não, vamos entrar, porque Deus prometeu, e foi ele que entrou, foi só Josué e Caleb, que foram os 2 únicos que acreditaram, ok? Então, você precisa ver que quando Deus envia, os resultados são tremendos. Quando você vai na sua própria força, a coisa não acontece, aí você fica chorando pro canto. Ai, Deus me chamou e me abandonou, porque eu queria fazer o bem. Eu não estava roubando de ninguém. Não importa se é o bem ou mal, se você não foi chamado para fazer aquilo, não vai virar. Entendeu? Não queira ter um projeto na sua vida pela sua própria força. Isso eu estou falando para você, gente, estou falando para mim. Eu sou uma pessoa, um tipo de pessoa que tem cheio de ideias maravilhosas que isso vai funcionar. Olha até que ponto vai a sua submissão. Então, você tem que ter uma autoridade que envia. Isso não quer dizer que você não vai evangelizar. Evangelizar, todos nós somos enviados a evangelismo. Então, você pode ir. Mas você tem que ver até onde você pode ir com as suas próprias forças. Na ânsia de conquistar terrenos perigosos, muitas vezes você queima a cara. Porque você não está em sintonia com Deus, não foi Deus que mandou, então se não foi Deus que mandou, pode dar errado lá na frente. E aí você joga a culpa do fracasso nas costas de Deus, mas não foi ele que te mandou. Não adianta você culpar Deus, fiz tudo pensando que era bom e deu errado. Deus fala para você, não te mandei. Então, o que acontece aqui? Jesus chamou esses 12 e mandou. Então, eu vou falar para você, mas como que eu vou saber? Vai ter que ter intimidade com Deus, tem que ser discípulo primeiro. Antes de ser um apóstolo, que é um enviado, você tem que ser um discípulo. E o discípulo não é discípulo somente do seu pastor, não é discípulo do seu padre, não é discípulo da... Não, você tem que ser discípulo do Senhor. Quando você for discípulo do Senhor e Deus achar que você já está, né, já está podendo, não é perfeito não, porque Deus chama as pessoas imperfeitas, mas quando ele achar que você já está sensível para ouvir a voz dele, aí ele vai te mandar. E se você quer um posto de autoridade, você tem que servir primeiro. Deus nunca colocou alguém numa liderança, alguém que não sabe servir. Já parou para pensar nisso? Ok. Aí nós vamos lá. Quando você, então, sem ter na cabeça, quem chama é quem capacita. Ok? Primeira pergunta, isso aí foi só a introdução, beleza? Quais os nomes dos apóstolos? Tá? Que aí Jesus chamou os discípulos. A gente pode cantar, que nem nós aprendemos lá na escola dominical, né? Eu sei é do Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Todo mundo sabe os livros da Bíblia, os nomes dos apóstolos. Então, nós estamos lá, a relação deles. O nome dos apóstolos são esses. Primeiro, você quer ver interessante? Que o versículo 1, voltando aqui, tendo chamado Jesus seus 12 discípulos, no versículo 1, versículo 2, ora, o nome dos 12 apóstolos, viu a diferença? Ok? Então, vamos lá. Daqui eles já mudaram para apóstolo, certo?
O nome dos dois apóstolos são Pedro, André, seu irmão. Nós já estudamos sobre isso, que André ouviu de Jesus e foi fazer o quê? A primeira coisa que o André foi chamar o seu irmão Pedro, tá? Nós temos Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote, Judas Iscariotes, o que o traiu, ok? Então, até aí tudo bem, não tem controvérsia nessa pergunta. Porém, quais as instruções para os apóstolos? Pergunta 2. Quais as instruções? A estes 12, Jesus enviou dando as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entrei em cidade do samaritano. Quer dizer, mesmo eu te enviando, cuidado onde você pisa. Tá? De preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo do teu reino do céu. Primeiro, vocês vão pregar para o povo de vocês, para quem está perto. E aí o povo quer ir ser missionário lá na China comunista, porque tem vergonha de pregar para o seu vizinho, porque o vizinho sabe sua vida, né? Esse é o problema. Seu vizinho, seu primo, sabe o que você fez de errado lá na China, ninguém sabe. Então você vai lá de santinho, né? Tudo bem. Instruções. A primeira instrução, vá primeiro, não vai, pega o rumo dos gentios primeiro, vai para toda a volta da sua casa. Depois, curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebesse, de graça dai. O que Jesus mandou eles fazerem? Ajudar o outro, fazer cura, porque curar enfermo, ressuscitar morto, purificar leproso, expelir demônio, tudo isso é ajudar o outro. E detalhe, de graça recebestes, de graça dai. Então, esse irmão que se diz apóstolo e que faz uma coisa para você, ora por você e te cobra, nós vemos isso. De vez em quando alguém me chama para pregar numa igreja e fala assim, quanto que a senhora cobra para ir pregar? Aqui nem tanto, mas no Brasil era assim. Gente, eu não cobro. Aí de mim se eu cobrar. Agora, se quiser depois... Né? Geralmente pega e dá um presente, alguma coisa, e tudo bem, mas você não pode botar preço. Você recebeu de graça. Como você vai cobrar disso? Aí vem, e nós vamos comparar com o apostolado que a gente conhece hoje em dia. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de vossos cintos, nem de alforje no caminho, nem de 2 túnicas, nem de 2 sandálias, nem de... Porque digno... Gente... Apóstolo é missionário, ele é enviado para servir, ele não é o rei, ele não é o lorde que tem que ser cercado de tudo. Não estou dizendo que ele tem que passar miséria, não, porque diz que o trabalhador é digno do seu sustento, beleza? Ok. Porém, você não deseje o apostolado na ânsia de poder ter favores financeiros. A sua ideia não pode ser essa. Você não pode resolver fazer o trabalho de Deus pensando em quanto aquilo vai te render. Vamos supor que nós somos uma igreja, tá? Com 6 pessoas, e aqui a gente tem, eu estou ensinando o dízimo para vocês, nós somos uma igreja, tá? E vocês têm que entregar o dízimo. Eu não posso pensar quantas pessoas eu vou ter que colocar no grupo, porque aí eu vou ter, eu preciso de, sei lá, 10 mil por mês, então eu faço as contas, eu tenho que botar 100 pessoas, porque aí vai dar... Não vai acontecer, esquece. Não vai virar, não vai. Ainda mais se for no caso dos apóstolos. Não, o apóstolo é feito para, ele foi criado e foi chamado e enviado para sair e fazer um trabalho de ajuda aos outros. E sem, olha, não pode ter 2 túnicas, não pode ter 2 sandálias, entendeu? Não pode ter alforje é malinha, é maleta. Você quer ser apóstolo? Mas o que você quer ser apóstolo que nem eram os apóstolos de Jesus? É viver assim. Você tá afim ou você quer ser esses apóstolos que a gente vê no Brasil? Aqui não, né? Aqui não tem nenhum desses, né? Até parece. Não, no mundo brasileiro não tem, só tem nos hispanos, tá bom? Até parece, né, gente? Tem que ficar. Então, você não pode fazer a obra do Senhor com vista ao dinheiro. Não vamos esquecer que Paulo, ele fazia tendas.
E mesmo assim ele recolhia ofertas, ele recebia ofertas, mas ele era fazedor de tendas. Foi assim que ele conheceu Priscila e Áquila, tá? Porque eles eram fazedores de tenda, ok? Outra, versículo 11. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno e ficai até vos retirardes. Não, eles não podiam se misturar com a escória. Ai, mas Jesus ia lá, ficava com as prostitutas. Okay, se é Jesus? Não. Jesus está falando para os apóstolos. Entra numa cidade e vê quem é digno e fique no meio dos dignos. Não se hospedaram com conviver com quem tem reputação duvidosa, pois eles não seriam bem vistos se fossem vistos sentados na roda dos escarnecedores, tá? Ao entrardes numa casa, saudai-a. E se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se não for, tome para vós outros a vossa paz. Não amaldiçoe uma casa que não é digna. Aqui está falando que se você abençoar e a casa for digna, vai ser abençoada. Se não, o que você abençoou vai vir para você. Isso são as instruções para os apóstolos, tá bom? 10, 14, 15. Se alguém vos receber, não vos receber e nem ouvir as vossas palavras ao sairdes daquela casa, daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Eu tenho muita gente falando, falei 2 vezes, não ouvi, bati o pau na sandália e saí. Gente, isso tem uma ar de vingança. Não é isso que ele está falando. Está falando para os apóstolos. Se você entrar e pregar e eles não ouvirem, não precisa amaldiçoar. Sai e sai e vai cuidar da sua. Deixa com eles. Você pregou a palavra. Então ele está falando para os apóstolos: vão e preguem. Vocês são servos, vocês são missionários, vocês são enviados, vocês são trabalhadores. Vai e prega, não importando a atitude deles. Sabe por quê? A palavra de Deus é maravilhosa e ela faz o seguinte: ela convence. Quem convence é o Espírito Santo, não é você. Então ele está falando: vai e prega. E se a pessoa ouvir, bem. Se não ouvir, beleza. E agora, nós vamos na segunda sessão, é como se os apóstolos devem se comportar emocionalmente. E agora é que vem a coisa. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tem que ser prudente como a serpente, é ficar de olho para ver o que acontece, né? E simples como a pomba, acho que não precisa explicar isso, tá? Mas saiba, os apóstolos, ele está falando, você saiba que você vai ser colocado em lugares que vai ser provado e que vão querer comer seu fígado. Então, você tem que se desviar do mal, você tem que não comprar briga, você tem que ter uma estrutura para aguentar qualquer tipo de ataque e sabe que se você é do time que está saqueando o inferno vai se levantar contra você e nem por isso você vai ter que fazer o jogo dele, entendeu? Isso Jesus está falando para os apóstolos. Ele já está avisando aqui o que esperavam na vida deles. No 17 e 20, então, a pergunta agora, como comportar emocionalmente? Saiba, ele está falando para os apóstolos, saiba que se você for, você vai ser perseguido, tá? Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão a tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença dos governadores e reis para servir de testemunha eles aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Isso é para quem Jesus mandou. Jesus te mandou? Ou você está indo para a sua vontade? Aqui ele está falando, você vai ser entregue para os governadores, não tenha medo de falar por você mesmo, porque aquele que envia é aquele que capacita. Foi Jesus que enviou? Tá? Se ele envia, ele capacita e ele avaliza. Mas se você for por conta própria... E eu não estou falando que é errado, que é só quem é do mal que vai por conta própria. É muita gente do bem que tem a ânsia de fazer um amor à obra tão grande e vai sem ser enviado. Se para quem é enviado passa tudo isso, imagine se você não for enviado. Então, como vai se comportar o seu emocional com isso? Não se desesperar. Não entre em desespero quando você for para tribunais, porque se você está agindo como
Jesus te mandou fazer? Ele que te enviou e você está seguindo? Relaxa, relaxa, porque ele vai te dar o livramento, tá? Então, se você tiver em contato constante com Deus, você vai ter a sintonia para isso. O Espírito Santo vai te botar na boca, você vai ter uns insights assim, para você ver o que vai falar. Mas se você for sozinho, com a sua própria força, aí Deus não tem que te garantir, não tem obrigação nenhuma. Ele pode fazer por imensa misericórdia, mas ele não tem obrigação, tá? 10, 21 e 22. Aqui são as pessoas, os outros jogam você nos tribunais, agora vem a família. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá de se levantar contra os progenitores e matarão. Isso por amor a Cristo, tá? Então, nós vamos ver que muitas situações, né? Por você se enganjar na obra de Deus, por você amar a obra de Deus a um ponto, e você for enviado, a sua família vai virar as costas para você. Por isso que Deus falou para Moisés lá, não terás outros deuses diante de mim. E muitas vezes esse outro Deus é a sua família, tá? Então, é aquela pessoa que mais próxima de você, que não aceita. Então, esteja preparado para isso. Se Deus te mandar, esteja preparado para ouvir represália, porque você está indo saquear o inferno, e o inferno vai se levantar contra você, ok? Quando, pois, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, sempre vai ter lugar para você evangelizar, ok? Não existe o final, hello, não existe. Agora, quais os estímulos para ser apóstolo? Porque agora foi só desgraceira, né? Quais os estímulos para ser apóstolo? O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Isso aqui é o quê? É o quê? Pensa bem. Jesus foi perseguido. Jesus foi lançado numa cruz. Jesus sofreu pra caramba. Aí você quer ter o evangelho da maciota e não passar por nada disso. Não tenha esperança de que você, servindo a Deus, vai ficar numa igreja sentadinho no trono, andando no seu carrão importado, na sua casa com 1.001 quartos, 2.000 empregados, você vai chegar nessa igreja, falar o culto, virar as costas e ir embora. Você acha que é isso que Deus quer? Você acha que isso é ser apóstolo? Você acha? Portanto, não os temais. Aí vem, olha, peraí. Você não está sozinho, fizeram pior com Jesus e você não é melhor do que ele. Logo, você será perseguido, mas não consumido. Aleluia, aleluia. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Tudo vai aparecer, ok? O que vos digo à escura, dizei em plena luz. E o que vos diz ao ouvido, proclamai nos erados. Não precisa, isso quer dizer o seguinte, não precisa ter medo de injustiça. Se você foi enviado por Deus, tá? E Deus está te capacitando, as coisas vão aparecer. Qualquer calúnia, injúria vai aparecer. A terra vomitará tudo que nela é escondida. Isso é promessa, tá na Bíblia, ok? Não temam os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que faça ir para o inferno perecer tanto a alma quanto o corpo. Mas aí você tem medo, veja bem, isso quer dizer o quê? O que Jesus está falando para os apóstolos? Não tenha medo daquele que vai prender você, vai te açoitar e de repente vai até te matar, você vai virar mártir por causa da obra. Não tenha medo disso, por quê? A Bíblia diz, se nós cremos na vida eterna, nós acreditamos que a vida eterna vale mais do que essa, você, para não ser morto aqui, vamos falar dos países perseguidos, isso para a gente não tem muita, não é muito fácil de entender, mas os países onde o Islã e o comunismo é uma coisa bem radical, você morre, se você disser que você é cristão, você morre. Então, vamos dizer, você não tem medo, você tem medo de dizer que se posicionar para você não perder sua vida. Mas então aí você vai fazer conluio com quem? Com a turma dos mornos. E com isso você vai perder a sua vida eterna. Então, o que é melhor? Você temer aqueles que tiram a sua vida daqui ou aqueles que podem prejudicar a sua vida eterna?
Então, é o que eu falo para vocês, gente. Gente, o muro não nos cabe mais, ainda mais agora. Olha o que ele fala. Não se vendem 2 paradais por um laço e nenhum deles cairá numa terra. Isso aqui quer dizer o seguinte, 2 passarinhos vale barato. Um laço era o dinheiro mais baixo que tinha lá. Vamos dizer 1, né? 1 cruzeiro, $1, sei lá o quê. Quanto mais, nada acontece sem o consentimento de Deus. E vós outros, vocês, Deus sabe até quantos fios de cabelo você tem. Não temais, pois bem sabe que você vale muito mais do que um pardal. Ok? Então, isso quer dizer o quê? Deus tem controle na vida do seu enviado. E ele não vai permitir que aconteça nada com você que não esteja no projeto dele. Deus não vai falar assim, ó, uma hora, ih, deu ruim. Não. Se você é enviado por Deus, nada que vai acontecer com você é sem a permissão dele. Mesmo até você ser decapitado. Não sei. Mas o que vale mais? Os 70, 80 anos da sua vida agora ou a vida eterna? Vamos lá, né? Aí vem, portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai que está nos céus. Isso não quer dizer só negar, se omitir também. Sabe, o morno em cima do muro? Quais as dificuldades dos apóstolos? Vamos lá. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para causar divisão entre o homem e seu pai, o filho e sua mãe, entre nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Nossa, mas eu não estou gostando dessa conversa. Acho que eu vou parar de fazer o estudo, porque agora está falando para eu virar contra a minha família. Ô, cabeçuda, não está mandando você virar contra a sua família. Está falando, mas porque foi Deus que instituiu a família, você está entendendo? É para você amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas. E se de repente o meu marido não quer saber, quem é crente velho? Acho que aqui, deixa eu ver quem está aqui. Nossa, ninguém, né? Você cresceu na igreja? Não, né? A gente via lá quando era pequenininha assim, caminhando eu vou para Canaã. Quem lembra dessa aí? Depois dizia assim, se você não vai, não impede a mim. Se você não vai, não impede a mim. Então, aqui o que ele está falando é isso. Não importa se o seu marido, ele não quer servir ao Senhor, você não precisa largar dele. Mas você não vai colocar ele na frente do Senhor. Mesmo porque, se você começar a seguir a Deus do jeito direitinho, ele vai ser influenciado pela sua conduta, tá? Relaxa, porque a esposa é santificada pelo marido e vice-versa. Aqui, o que ele está falando para aqueles que são engajados na obra? Vai ter dificuldade, não vai ser mar de rosa. Mas aí, agora vocês estão ouvindo só desgraceira, mas agora tem a recompensa, pensa que tudo é tristeza? Não! Vamos lá! Quem recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, aquele que me enviou. Quem recebe o profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe o justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, para ser meu discípulo, em verdade vos digo, de que modo algum perderá o seu galardão. Nós só vamos falar em galardão aqui, depois lá no Apocalipse, tá? Que é a recompensa que você vai ter pelas obras, porque você não ganha salvação pelas obras, salvação é pela graça, mas chega lá, o que é que você fez? Então, não me pergunte também se vai ser pedrinha na coroa, se é um quartinho a mais lá, uma suíte presidencial, não sei, gente. Quem viu foi João e ele não contou essa parte, tá? Então, eu não sei. Mas fala do galardão. Então, o que acontece? A recompensa é atrelada à sua missão. E aí, ele está falando aqui para nós. Se você recebe
Um missionário, um enviado com honras, você vai ter honra na sua casa. É isso que ele está falando aqui. Quem recebe o profeta no caráter de profeta vai receber o galardão do profeta. Isso aqui é a recompensa para como você vai tratar o homem de Deus, como você vai tratar os enviados de Deus. Então, o que acontece? Essas orientações foram para os apóstolos. Aí eu pergunto, mas pode adaptar na minha vida? Pode, mas isso não quer dizer que você é enviado. Porque às vezes você não foi enviado. Às vezes você foi enviado para fazer missão na sua casa, sua vizinhança. Aqui, eu não estou falando que que crente tem que ser pobre. Isso foi uma ideia da igreja na Idade Média, porque nós já estudamos isso, porque a igreja, o Estado estava quebrado, a igreja também começou a dar essa ideia de pobreza que era virtude. Isso não tem nada a ver. Porém, a sua visão principal, vamos voltar lá, que nós vimos no Sermão do Monte, a solicitude da vida, que é o quê? Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Você não pode ter a visão em dinheiro. E aqui ele está falando diretamente com os apóstolos. Por que esse estudo de hoje é bem atual? Porque nós vemos tanto, como diz meu marido, apostolites por aí, homens que querem ser apóstolos porque quer uma posição hierárquica e não sabe qual é o trabalho. Então, sai falando um negócio que não tem nada a ver. E eu vou falar para vocês, o apóstolo é o quê? Ele é um mártir. Quando você é chamado a ser apóstolo, é um chamado, não é você querendo, não. Deus te chama, ele vai te capacitar, mas você tem que abrir mão da sua vida. Não quer dizer que é nem para largar da mulher nem nada, mas é abrir mão. A prioridade é o evangelho, é pregar o evangelho. Você tem que se desvincular dos bens materiais, que aqui está falando, ele está falando. Você não faça isso e bota preço. Você vai curar. O seu trabalho é servir o outro. É servir o outro, é curar, fazer milagres, expelir demônio, é servir o outro. Aqui não está falando nada para você. E agora, o pior, que como eles morreram, essas orientações foram por os apóstolos. Jesus teve muitos discípulos, e tudo isso ele falou para os apóstolos. O ministério do apostolado é muito mais intenso do que o dos discípulos, do que o meu e o seu. É um chamado de abnegação. Quando comecei falando da Igreja Católica, o padre, ele larga a família dele. Literalmente, ele larga a família dele para se dedicar à igreja. É ou não é? Tá? Então, a Igreja Católica segue a estrutura do apostolado. Aí vem, pode, não pode casar, não sei o quê. A Bíblia não diz isso, se podia, porque Pedro, por exemplo, ele era casado, porque Jesus curou a sogra dele, então Pedro era casado. Mas aqui, como diz que o apóstolo, para largar a sua família e se dedicar totalmente à igreja, a Igreja Católica optou pelo celibato, tá? Pecado não é, mas é uma tradição da igreja. Por quê? Larga, nem morar mais junto com a família ele mora. Porque ele vai se dedicar. Aí eu te pergunto, aí nas nossas igrejas, né, nas igrejas evangélicas, se levanta um apóstolo de vez em quando, que aí ele quer ter carrão, não sei o quê, viver em mordomia, porque ele é o vice-querubim, porteiro do Santo dos Santos. Gente, o que é isso? Se você foi chamado para ser apóstolo, é Marte. E Marte é o quê? Aquele que morre por uma boa obra. Então, eu vou contar o fim de todos os 12. Ok. Vocês pensam que eles pregaram, depois eles acabaram na almofada de cetim lá no palácio? Vamos lá, Pedro. Diz a tradição que quando ele foi morto, falaram que ele ia ser crucificado, e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para não ser crucificado igual Jesus. Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo. André foi torturado e depois crucificado em X. A cruz de André era um X. João morreu de morte natural, com mais de 100 anos de idade, exilado na ilha de Patmos depois. Mas então ele morreu de morte natural. Vamos contar o que aconteceu. Jesus tinha prometido para ele que ia mostrar o fim para ele. Então, por isso que ele não morreu antes. Ele foi jogado até num tonel de azeite quente. Ele foi abandonado numa ilha para morrer, uma ilha onde os bandidos eram largados lá para morrer. É bom isso? Foi numa casa confortável, rodeado da família, com todo o conforto financeiro? Não. Filipe tem uma controvérsia.
Diz que, alguns dizem que ele foi enforcado, outros dizem que ele foi apedrejado. Foi confortavelmente, usufruindo de todos os bens materiais que ele ganhou enquanto pregava o evangelho? Não. Mateus foi ferido com ferimento de espada. Tomé estava agachado orando de joelho e foi morto a flechada. Flechada. Simão, pouco se sabe do Simão, tá? Se especula que ele tenha sido morto durante o massacre dos cristãos no ano 70. Gente, ano 70 foi quando? 40 anos depois. Logo em seguida, tá? Então, teve a primeira matança dos cristãos, se deduz que Simão foi morto ali. Tiago Maior foi decapitado 10 anos depois que Cristo morreu. Cristo morreu, ele ficou 13 anos. Depois que ele conheceu a Cristo, ele ficou 13 anos andando com Jesus, e depois ele foi decapitado. Foi na mesma ocasião que Pedro foi preso, tá? O Tiago Menor tem duas possibilidades, ou foi crucificado ou apedrejado. Judas Tadeu foi de causas violentas também. Judas Iscariotes, nós sabemos, se enforcou. Todos tiveram a chance de negar o evangelho para salvar a própria pele. Já parou para pensar nisso? Quando chegou no último momento, todos eles tiveram a chance. Eles podiam negar e falar, não é nada disso, para livrar a própria pele. Só que eles não negaram, sabe por quê? Eles foram testemunhas oculares. Então, eu vou dizer uma coisa. Ninguém se anima a morrer por uma mentira. Ninguém se anima a morrer por uma mentira, certo? Agora, vamos dizer, porque teve lá, né, aqui nos Estados Unidos, o Jim Jones morreu. Era uma seita, que todo mundo se matou, mas ele dizia, eles pensavam que aquilo era verdade. Só que os apóstolos, eles sabiam que Jesus ressuscitou. Eles sabiam. Então, como você vai morrer por uma coisa que você não tem certeza? Eles tinham certeza, por isso que eles não negaram. Eles foram testemunhas, então eles foram até o fim defendendo a verdade. Então, você pode achar que tudo isso foi muito trágico, toda a história deles foi muito trágica, mas lembre-se que no céu, os 24 anciãos são só os 12 da tribo e os 12 deles. A palavra apóstolo significa enviado, mártir. O seu real objetivo de vida e de trabalho é proclamar o evangelho. Com tudo isso que você viu, quem são os verdadeiros apóstolos que você conhece? Tem. Hoje em dia tem, mas tem pouco. E o que nós vemos é hierarquia. Mas o outro é missionário, então eu não vou ser missionário, eu quero ser um grau a mais. Gente, já vai ter vice-deus. Porque você quer ser sempre cada vez mais. Você identifica essas características no verdadeiro apóstolo. Então, tem hoje? Tem. Eu conheço homens que se dizem pastores, porque a estrutura da igreja deles é pastor, mas você vê o trabalho deles, eles são apóstolos. Eles vão abrir obras, eles têm desprendimento. Eu conheço um que, inclusive, é rico pra caramba, mas ele é desprendido. A vida dele é em função do evangelho. E ele vai, ele faz missão, ele ajuda os outros, tá? É o Jensen Franklin. Daqui nos Estados Unidos, eu amo as mensagens dele, ele tem uma visão ótima, ele se diz pastor, mas você vê, ele é um apóstolo, ele faz o serviço de apóstolo, tá? Então, você vê isso. Agora, você vê um cidadão que subiu no tijolo, ele vai fazer discurso pensando no quanto ele vai tirar da igreja. Gente, desculpa, isso não é apóstolo. E aí, aqui nós vamos ver o rigor que vai ser. Deus não avaliza quem ele não envia. Se ele enviar, pode ficar tranquilo. Se você tem certeza que você foi chamado para esse tipo de trabalho, saiba que Deus vai te capacitar. O Espírito Santo vai te dar a palavra no último momento. Não precisa ter medo. Porque você largou a sua vida para seguir isso. Mas você está afim? Se você for chamado, você está afim. Agora você quer ir só porque o outro vai. Você quer, eu não quero mais trabalhar, então eu quero ter uma igreja assim. Gente, vocês não acreditam, vieram perguntar para mim quanto que eu cobro para dar esse estudo de vocês. Teve gente que teve essa cara de pau de perguntar isso para mim. Aí eu fiquei com raiva da pessoa. Eu falei, quer dizer que tem gente que faz isso? Tem gente que faz isso. Qual é o seu objetivo na vida? Não pode ser 10, 20, 30 dinheiros no final do mês.
Você tem que ter o seu objetivo, quantas almas eu estou salvando? E a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu trabalho. Então, se você está fazendo, buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Se você dedicar a sua vida à obra, você vai ter a recompensa, mas o seu objetivo não tem que ser esse. Você tem que estar disposto a passar por tudo isso aqui do capítulo 10 de Mateus. Então, analise os pseudo-apóstolos que se aparecem na sua frente e coloque esse estudo aqui em cima e veja se encaixam. Aí você vai ver se é um apóstolo chamado mesmo ou se é apenas alguém querendo o título, porque nunca conseguiu ser nada na vida, então sobe no tijolo para poder ter alguma notoriedade, sabe? Tem muita gente que faz da igreja palco. E aí? Então, não é assim, você tem que ver qual é a estrutura, para que você foi chamado. De repente, você foi chamado para dar bolo de cenoura para sua vizinha. Para Deus, você dar o bolo de cenoura para sua vizinha tem tanto valor como você ir pregar no estádio, entendeu? Voltando aqui, aquele que dera um copo de água para qualquer um dos meus pequeninos, né? Então, você acolheu o missionário, acolheu o apóstolo, acolher que está desprendendo, mandar oferta para a missão. Tudo isso você pode fazer e você deve fazer. Nós temos a nossa amiga Isabel, que está indo agora para Manaus. Eu estou juntando a caixa de coisa para levar e nós vamos juntar um dinheiro para mandar para ela. Porque ela está indo. Eu não estou indo, mas eu posso ir através dela, eu posso mandar. Meu pai não comia brócolis para mandar a Bíblia para a China? Ok, está fazendo. Você tem que estar envolvido na obra, mas o seu objetivo maior tem que ser o reino. Tem que ser o reino. O seu objetivo maior não pode ser boa vida, vida mansa. Por quê? Jesus não teve uma vida mansa e boa que apanhou até morrer. Você quer ser melhor do que ele? Ele fala. Você quer ser maior do que o seu mestre? Então, muita gente está querendo ter uma vida, vem do evangelho da maciota. Jesus, ele era Deus, ele tinha todo o ouro e toda a prata, ele desceu do trono dele e agora você vai querer ter uma vida? Tá? Não estou falando de grana. Eu estou falando que ele tinha uma vida boa e ele veio para cá para sofrer por amor a você. E você não quer ser perseguido, você quer que todo mundo goste de você, você quer ficar em cima do muro, você não quer se posicionar, por quê? Para ficar de bem com as pessoas. Você está querendo o quê na sua vida? Quem é você na fila do pão? Então, o que nós vamos ver? Pode ter vida boa? Pode. Tá? Pode. Essa história que Jesus era pobre também é uma mentira, tá? Porque só o ministério de Jesus sustentava 12 famílias, certo? Então, pula essa parte. Um dia nós ainda vamos conversar sobre isso. Isso foi uma história que inventaram lá depois, na Idade Média. Mas Jesus não era pobre, não. Mas ele se desligou do trono para vir viver e sofrer injúria, sofrer traição. Ele veio para sofrer decepções, porque ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem, e você quer viver aqui em paz com todos. Então, é uma coisa para a gente pensar. Você quer ser discípulo? Quem é aquele que toma a sua cruz e vai? Esteja disposto o mundo virar a cara para você. Mas nós temos a recompensa. O grande barato é que nós temos a recompensa. Mas o que eu quero deixar claro, que eu acho que o estudo de hoje foi para a gente saber identificar. Saber a diferença entre o discípulo e o apóstolo. Temos apóstolos hoje em dia? Eu creio que sim. Mas a maior parte dos que se dizem apóstolos não são apóstolos. Ainda digo, são lobos com pele de ovelhas querendo sacrificar a lã das ovelhas, tá? Então, nós temos que ser astutos como a serpente, para poder perceber essas coisas, e simples como a pomba. Tudo isso nós falamos hoje, tá? Então, é fácil? É. Ah, mas eu não sei o que eu tenho que fazer? Vai ser discípulo de Deus, discípulo de Jesus, aprender mais dele e tentar fazer como ele fazia, que você vai estar no lucro e as coisas vão acontecendo. E vai fazendo de acordo e vai aparecendo com a sua vida. Não se atreva a fazer nada aí no território
perigoso sem cobertura. Nós já conversamos sobre a cobertura lá em cima, de João Batista, que quando Jesus apareceu na jogada, ele tinha que ter saído e ter ido atrás de Jesus, e no entanto ele não foi, porque ele achou que Jesus era humano demais, né? Então, aonde que você está? Sabe, em cima do seu... senta em cima da sua verdade, em cima do seu farisaísmo, né? Para quem não tem hábito com essa palavra, para quem em cima da sua religiosidade, e você acha que tá bom, que tá tacar o dedão na cara dos outros e ficar querendo ter uma vida boa. Em mim o diabo não toca. Lá, meu irmão, você é hipócrita, o diabo meteu a cara com Jesus, meu, não vai meter com você. Pensa. E se você for se dispor a saquear o inferno vai se levantar contra você. E aí vem o que Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então você vai ter, mas você sabe que você está respaldada por alguém. Você sabe que tem alguém que está te enviando. E ele faz nova todas as coisas. Então, eu desejo para vocês que nós, com esse estudo de hoje, identifiquem quem são os verdadeiros apóstolos e ver qual é a função do discípulo. Se você quer ser morno, se você quer ser um coadjuvante, se você quer no reino da salvação, no filme da nossa vida, se você quer ser apenas um figurante ou você está fazendo a história da sua vida. E não se esqueça, a sua vida, a sua conduta está escrevendo o último livro da Bíblia. Nós estamos escrevendo o último livro da Bíblia. Porque nós somos a geração do arrebatamento, eu creio. Amém? Que Deus abençoe a nossa